bem-vindo ao Babylon by Moa Podcast. Salve, rapaziada! Satisfação total, eu sou o Moa Búfalo, diretamente de Guarulhos, certo? Sou artista, músico, produtor cultural, sou uma pessoa que ama muito levar as mensagens que eu acredito, me comunicar, tá ligado? E é uma honra estar aqui com você, seja bem-vindo, certo? E esse podcast tem o coração de falar sobre vivência, cultura e sobre espiritualidade, tá ligado? E hoje é um dia que a gente vai bem nessa direção da espiritualidade, mas antes deixa eu tomar um chá aqui. Que caneca louca! Essa é a caneca que eu fiz, mano, especialmente pro podcast, tá ligado? Com uma ideia, com uma perspectiva, com um propósito, tá ligado? Na hora da gente fazer as pausas. Babylon by Moa tá virando produto, certo? Tô curtindo muito essa fase, tô falando pra vocês que eu tô inspirado, tô criando pra caramba. Quem quiser acompanhar, segue lá no Instagram, Moa Búfalo, certo? Tô em um momento muito inspirado, assim. E eu acho que essa nossa troca tem me ajudado bastante. Tem me levantado, assim, tá ligado? Tem me mostrado perspectivas. Então, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ou depende de qual plataforma você ouve, né? Não tá seguindo ainda. Clica lá em seguir, fortalece o nosso corre, certo? A gente tá lançando episódios terças-feiras e também o seu comentário é muito importante. E essa semana eu vou estrear um quadro novo que veio disso, dessa interação que a gente tem, demorou? Lá no final. Hoje o tema é espiritualidade. Quem me conhece, anda comigo, sabe que esse é um tema que eu vivo, tá ligado? Eu intencionalmente vivo isso. Em um momento da minha vida eu comecei a viver e eu não larguei desde então. E eu gosto muito de trocar essa ideia, tá ligado? Inclusive não só com quem concorda com as formas que eu enxergo, com o que eu penso e com o que eu vivo. E inclusive esse podcast ele tá nessa intersecção assim da minha vida, porque inclusive isso é sobre todos os temas, tanto é que eu coloco temas muito variados, porque é assim que eu levo a vida, tá ligado? É assim que eu aprendi, enfim. Nós somos livres e a gente também pode interagir e a gente também pode trocar. E isso às vezes muda algo dentro de nós e eu, muitas vezes trocando com pessoas, algo mudou dentro de mim, tá ligado? Inclusive, eu não tinha planejado isso, mas tem tudo a ver com esse episódio. Falei bonito, gostei do que eu falei. Caramba. E a parada é a seguinte, o tema hoje é encontros espirituais, experiências espirituais. E eu vou começar esse podcast perguntando pra você, você já teve uma experiência espiritual? Eu sempre fui fascinado em ouvir sobre experiências espirituais, desde quando eu era bem novo, assim. Já estava na escola, lembro que quando começavam a falar disso, de uma forma informal, tá ligado? Falar sobre a experiência mesmo. Eu ficava curioso, me chamava atenção. Não sei por quê. E tipo assim, aqui no podcast eu tava pensando que eu tenho contado fragmentos da minha história, tá ligado? Às vezes isso, inclusive, dói dentro de mim. Que eu tenho aberto partes que não necessariamente são as partes que eu gosto. Tenho boas memórias sobre. Tem umas que são difíceis, mas elas fizeram o caminho para eu chegar aqui. Elas me trouxeram, tudo trouxe ensinamento. Algumas felicidades e outras tristezas e tal, momentos. E hoje eu vou falar sobre uma parte assim do início da minha vida espiritual que tem a ver com essa
experiência espiritual, um encontro espiritual que eu tive, tá ligado? Então, eu tive um encontro espiritual. Em algum momento ali do começo da minha vida adulta, já tava tocando e tal, eu tava com os meus amigos, conversando muito sobre o mundo espiritual, o que é. E eu não entendia Deus, e eu falava isso pra eles, tá ligado? Não entendo, não sabe? E aí eu vi um flyer de um evento que era a Revolução de Jesus, e eu fui nesse evento. Na verdade, eu chamei meus amigos pra ir. A Flávia era minha namorada, hoje ela é minha esposa, e a gente foi. E tinha um cara lá falando sobre a revolução de Jesus. Revolução sempre foi o que eu achei que tinha que acontecer. Eu acreditava que a mudança precisava acontecer agora. Porque o mundo é injusto. E eu senti isso na pele, tá ligado? Eu, não só pela sociedade que a gente diz padrão, inclusive no submundo, tá ligado? Eu tive situações na minha vida onde na própria cena alternativa, ali no submundo, eu me senti excluidaço, tá ligado? Tipo, por eu ser quem eu sou e por eu ter feito decisões e escolhas que não eram tão boas, e ao invés de eu receber ajuda ou um incentivo para fazer diferente, praticamente deram risada na minha cara e me excluíram assim, tá ligado? E eu sabia que eu não tava certo, mas eu precisava de resposta. E eu não tinha, tá ligado? Eu tinha só conselho de quem tinha a minha idade, eu era mais novo. Tava muito distante da minha família, tá ligado? Por diferentes circunstâncias. Contei no episódio, em alguns episódios atrás também, um pouquinho assim da minha história, depois quero até abrir mais assim. E cara, parecia que eu tinha um buraco, um vazio assim no coração, por dentro. E aí, esse cara tá falando nesse evento sobre a revolução de Jesus não começa de fora para dentro, não começa do lado de fora. Jesus muda corações, ele não muda o sistema, ele muda corações. E quando os corações são realmente transformados, é um movimento contagiante que começa a mudar as pessoas em volta, porque contagia, tá ligado? Eu pensei, caramba, que doideira. Pô, Jesus falou que os últimos serão os primeiros, e eu pensava, mano, eu sou o último, tá ligado? Não tem chance de eu ser o primeiro. Não que eu queria ser o primeiro, mas eu tava também cansado de ser o último, tá ligado? E ele falou sobre uma parada que me pegou, assim, que é sobre graça, que Jesus morreu por nós para que a gente pudesse se reconectar com o nosso Criador, porque a gente tá distante, que a gente não é perfeito, a gente não segue o que ele ensinou pra gente, o que ele desenhou a gente pra ser. A gente vive a vida de loucão aqui da Terra, que realmente, mano, se a gente olhar, tá tudo estranho, mano. Não tá da hora, tá cada vez pior. E a gente tá cansado, mano. A vida tá difícil, sabe? Tipo, se a gente olhar só pelo material, né? Mas quando a gente consegue ter um vislumbre espiritual, parece que isso pode ter uma outra possibilidade. E eu também não conseguia vislumbrar. Pra mim, eu olhava pro horizonte, costumo dizer que eu não enxergava nada além do que meus olhos conseguiam ver no horizonte. Eu não tinha esperança, tá ligado? Minha vida não tava da hora, não tinha oportunidade, eu não vi um caminho pra mim. É como se eu realmente não me encaixasse. Eu ainda sinto isso até hoje, mas aí é um papo pra outro dia e eu lido com isso de uma outra forma. E eu também senti esse vazio e era difícil, sabe? E quando ele começou a falar isso, algo dentro de mim começou a mexer assim, sabe? Por dentro, no coração. E aí ele terminou, eu falei,
ele veio na minha direção, tá ligado? Na direção da nossa galera, minha banda tava lá, era No More Lies. E ele perguntou, o que vocês acharam do que eu falei? Eu falei, mano, essa é a mensagem que eu quero levar na minha banda de cara, assim, tá ligado? Aí ele perguntou, quanto você sabe disso? Eu falei, nada. Aí ele falou, eu quero ensinar vocês, vamos andar junto. E aí foi quando ele começou a ensinar pra gente. O nome dele é Luke Greenwood, onde isso aconteceu foi na igreja Projeto 242 na época. Hoje é IBMA 242 e, mano, foi o começo de uma nova vida, assim, pra mim. E até então, eu só tava tendo uma experiência de conhecimento, de aprendizado. Espiritualmente, nessa circunstância ainda não tinha acontecido nada. Só que quando ele começou a me ensinar meus amigos sobre a palavra de Deus, e o louco é que eu fiz isso em comunidade, sacou? Por isso que comunidade é muito importante pra mim. Na verdade, talvez eu não sei muito bem viver outra vida a não ser em comunidade. E aí, mano, eu comecei a aprender, só que eu também comecei a sentir uma parada mudar dentro de mim. Eu tinha muita preocupação, eu tinha muita... Eu não conseguia ver o horizonte, então, tipo, mano, o que vai acontecer? As coisas eram muito instáveis na minha vida material, tá ligado? Saía de trampo, entrava em trampo, não tinha dinheiro, precisava de grana, precisava resolver as coisas saíam do controle, era o começo da minha vida adulta, tem os hormônios, tem os pensamentos, tá ligado? Tem as perspectivas, tem a comparação, tinha várias coisas acontecendo. Só que no meio daquela loucura, que era uma fase bem difícil assim, eu comecei a sentir algo que eu não senti antes e eu nem conhecia, mano. Eu comecei a sentir, conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui conhecendo Jesus, fui começando a iniciar um relacionamento com Ele, eu comecei a sentir paz. E essa foi uma experiência espiritual, tá ligado? Às vezes as pessoas falam, a gente pensa, né, que a experiência espiritual é só quando algo acontece visual, algo acontece, sabe, algo muda, um milagre físico acontece. Mas, mano, só eu sei o quanto aquela paz veio e ela tá aqui até hoje, tá ligado? E o quanto era viver a vida sem essa paz. Então, isso é um ponto da minha experiência espiritual. Eu até anotei aqui. O outro tem a ver com comportamento. Porque conforme as coisas foram acontecendo, eu fui tendo uma perspectiva do que a vida poderia ser, do que seria o ideal de vida, do que Deus quer pra nós, né, mano? Não a vida selvagem que a gente vive aí no capitalismo nos dias de hoje. Então, eu era muito da rua, passava muito tempo na rua, e a gente se encontrava muito com a galera num período que tinha internet, mas não tinha o celular. Então tudo era muito ali na troca. E eu tive um problema com um cara que eu deixei ele numa situação muito ruim. E eu achava engraçado, tá ligado? Não só eu, mas a minha galera. E eu incentivei as pessoas a pensar mal dessa galera, porque eu era diferente deles. Ó que louco, né? De vários motivos. Eles faziam som, nós fazia um som também. Muitas pessoas vão falar que é muito parecido, só que eu vou falar que é igual. Então, tipo, por nada, na verdade, tá ligado? E eu coloquei eles numa situação muito zoada por causa disso, tá ligado? E não precisava. E algo que nunca tinha passado pela minha cabeça veio. Eu fui na direção desses caras na rua e fui dar um salve, onde a gente se encontrava, na porta da igreja matriz aqui em Guarulhos, toda sexta. Era o rolê. E aí eu dei um salve, era do lado de fora, né? Eu não era da igreja. Eu dei um salve nos caras, falei, e aí, mano, pá, queria te pedir desculpa, queria pedir perdão por tudo isso que eu fiz, tá ligado? E o cara ficou meio perdidão, assim, eu também. E ele recebeu, mano. Mas o que me levou a pedir esse perdão, mano, foi, eu acredito que foi também a continuação desse meu encontro, mano, que é a transformação
Porque o que adianta também a gente ter um encontro espiritual e nada mudar, tá ligado? Por que aconteceu? Pra quê, mano? Então, foi esse passo, assim, que eu dei. E eu percebi, eu falei, caramba, não era esse cara, né? E as pessoas à minha volta começaram a falar, moça, você tá diferente. Você tá falando diferente, você tá agindo diferente. Alguns sabiam que eu tava nessa caminhada espiritual, outros não. E eu comecei a pensar, caramba, mano, o que tá acontecendo, né? Que bom, parece que é algo bom, sabe? E por último, que envolve até o que aconteceu assim, que talvez eu fiquei desconfortável de fazer, mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer, era maior do que eu, tá ligado? Era importante pra aquele cara. E Jesus mostra pra gente que é importante a gente se importar com os outros, né? E também a gente ser humilde, sabe? A gente reconhecer nossos erros. Mas só que pra fazer isso, você tem que ter coragem, tá ligado? Não é qualquer um que faz. Ainda mais hoje, né, mano? Tá todo mundo certo, né? Ninguém tá errado. Ninguém nunca faz nada errado, né? Não, tô zoando. Mas, sei lá, parece que é esse comportamento que a gente tem, né? Essa mentalidade. E isso não é bom, mano. Porque quando é com a gente sente, né? E particularmente, eu errei com muita gente. Mas, mano, erraram bastante comigo assim também, tá ligado? E pra você ter coragem, a sua fé tem que aumentar. E eu acho que de fazer isso, né, de dar qualquer passo na vida. Então, uma das formas de você dar um passo de coragem é sua fé ter aumentado. E, mano, desde o início a minha fé foi aumentando e foi aumentando assim, né, no coração, mas eu fui dando um passo de fé atrás do outro, assim, e foi muito bom. Ao mesmo tempo foi muito difícil, foi assustador, mas foi maravilhoso porque é no passo de fé que a gente tem a possibilidade de ver um milagre, né? E eu vi vários, mano. Eu posso dizer pra vocês, eu vi vários milagres e tô muito feliz de poder separar esse momento, assim, tava empolgado, assim, pensando em esse tema. Experiência espiritual, encontro espiritual, compartilhar com vocês. E ouvir de vocês o que vocês pensam disso, como vocês veem, né, uma experiência espiritual, se vocês também veem dessa forma, que às vezes parece que é meio trivial, mas, mano, pra mim isso é grandioso. Tem gente que nunca muda, tá ligado? Eu mesmo não mudo algumas coisas, uns pensamentos, tá ligado? Umas situações. E essas coisas que mudaram em mim foram sobrenaturais, eu nem percebi, quando eu vi eu já estava fazendo, e elas continuaram na minha vida, não é toda hora que eu tô fazendo isso, tá ligado? Eu gostaria de ser esse cara, eu deveria trabalhar mais nisso, e eu acredito que é o certo, mas eu também tô na luta, tá ligado? E é isso, vamos junto. Eu quero agradecer aí vocês pela audiência. Quero saber a opinião, dá um salve. Segue nós lá. E eu quero inaugurar um novo quadro aqui, que foi indicado pelo meu parceiro Levi. Ele falou, mano, lê os comentários. Eu falei, pô, mano, da hora essa ideia. Então, vou ler o comentário do Levi, mano, que ele mandou no Spotify. Inclusive, onde você ouve? No Spotify. Eu tô trabalhando bastante ali no YouTube, tô gostando. E o Levi mandou no Spotify assim, ó. No episódio Crônicas de um Processo Criativo, Buffalo Tape, volume 1, de alguns dias atrás aí. Ele falou, chave essas ideias sobre o negro spiritual, que é essa forma é um estilo musical criado pelos negros que estavam em situação de escravidão ou que estavam num trabalho forçado nos Estados Unidos há uns 100, 200 anos atrás ou mais. Aí eu comentei no episódio que eu quero pesquisar sobre essa temática mais. Falei de alguns trabalhos que eu gosto a respeito disso. E aí eu quero pesquisar no Brasil qual foi a música negra originária, sabe? Dos povos que chegaram. Aí ele falou, pessoalmente acho incrível a história de como a música negra brasileira tem se desenvolvido e sobrevivido. E olha que conheço pouquíssimo ainda. Do pouco que eu conheço, sei que você faz parte dela, irmão. Pelo menos pra mim. Muito chave sempre essas trocas sobre música. Cara,
uma honra ler esse comentário, só trocar ideia desse tema. Você me incluir na música negra brasileira. Eu também nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, eu tô aí faz tempo. Tô na contramão. Engraçado que eu fiz muita música no ambiente, trabalhei artisticamente no ambiente que não tinha muitas pessoas parecidas comigo. E muitas pessoas que são parecidas comigo hoje, com informação, mudança de tempo e paradigma, troca outras ideias comigo que a gente não trocava na época e que talvez a gente tava sempre sentindo a mesma parada, tá ligado? Essa estranheza por ser quem a gente é, por ser diferente. Só que, mano, no Brasil é um país onde todo mundo é muito mais parecido, a maior parte da população é mais parecida com a gente, né? Enfim, tô falando da questão racial. Que eu cresci no movimento do rock, né? Sempre tive ali curtindo um rap, mas eu comecei minha carreira musical no movimento do rock. E eu também quero aprofundar. Então, se você tá ouvindo o podcast e pensa sobre esse tema, tem informação sobre esse tema, que é a origem da música negra brasileira, eu quero ouvir, eu quero trocar, eu quero conversar sobre isso, porque eu quero criar música nessa direção também. Então, há um tempo atrás eu fui para Nairobi, no Quênia, e eu tive uma experiência muito forte, tá ligado? E no final, mano, o mais louco, né? A música brasileira, ela já é diferente, né? E a gente é reconhecido por isso. Os quenianos, mano, ficaram perguntando muito, fizemos um som meio abrasileirado lá. Foi louco, mano. Então, é isso. Estamos nessa busca, nessa inquietação e nessa criatividade. E aí, Levi, tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Obrigado por sempre dar um salve, por acompanhar. E você e a Rebeca estão no coração, tá ligado? É isso, rapaziada. Mais um episódio de Babylon by Moa Podcast. Tamo junto. Nos vemos às terças. E de vez em quando mais um dia da semana aí, certo? Mas às terças a gente tá sempre aqui. Boa semana pra vocês, Deus abençoe.